Meus irmãos, nós estamos estudando o Antigo Testamento, livros proféticos, eu sou o pastor Valdeir Contaifer, e agora nós vamos abordar 3 livros, Obadias, Jonas e Miqueias. Então nós estamos dentro dos profetas chamados menores, né? Esse livro de Obadias é um livro muito especial, porque ele diz a respeito de uma profecia contra o reino de Edom. Observa que Edom é o reino dos descendentes de Esaú. Abraão, Isaac são os 2 patriarcas. E Isaac teve 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Esaú era o primogênito. E aí nós sabemos como aquele estratagema de Jacó comprou a primogenitura do seu irmão, ajudado pela sua mãe. E aí nós temos uma separação entre os dois e depois uma breve união, quando Jacó retorna da terra longínqua onde estava, para onde tinha fugido do seu irmão. E agora eles retornam, tem uma breve união, mas esses 2 reinos sempre tiveram problemas, apesar de que são reinos irmãos, porque de Jacó veio as 12 tribos de Israel, que constituíram a nação, que depois foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. E nós encontramos então os descendentes de Esaú se tornando essa nação chamada Edom. E Edom então vai para as montanhas de Seir e vão constituir a sua capital na montanha, num lugar muito seguro, uma fortaleza chamada Temã, né? Então esse é o contexto. Quando o povo de Judá estava sofrendo o saque, cercado, sitiado e sendo presos, eles fogem dos seus inimigos, da potência mundial, e vão pedir refúgio aonde? Vão pedir refúgio em Edom. Só que, ao invés de Edom conceder o refúgio, e a gente vê hoje a questão dos refugiados tão séria no mundo, né? Fugindo de situações difíceis. Então, esse livro fala diretamente a nós. O que Edom faz? Não apenas nega o asilo político, mas se torna um dos algozes, porque passa então a saquear os refugiados e entregar os refugiados para os seus inimigos. Então, na profecia, diga, naquele dia, em vez de você ajudar o seu irmão, você mesmo se tornou um daqueles que o perseguiam. E a palavra de Deus diz: você não devia ter olhado para o dia do teu irmão com prazer. Então é como o pai punindo um filho e o outro filho tendo alegria porque o irmão está sendo punido, ao invés de se condoer e se entristecer por ele. Essa é a situação. É a mesma situação que nós vemos hoje quando, por exemplo, um crente está escutando de uma pessoa fora da igreja, às vezes até um maldizente, um acusador, um escarnecedor, como diz a palavra de Deus, está falando mal de uma das igrejas, que por motivos vários, às vezes um motivo até justo, como é o caso de Judá sendo punido por Deus por causa do seu pecado. Mas aí o crente se junta ao ímpio para falar mal do seu irmão, da sua igreja e da igreja co-irmã. Então é essa situação que nós encontramos nesse livro de Obadias. É uma mensagem muito atual, por isso que eu estou falando até com o coração, porque eu estou entendendo pela mensagem o que nós passamos em nossos dias. Mas não é só essa situação, nós temos também o livro de Jonas. Jonas também é um livro muito bom. Gosto de Jonas porque Jonas ele representa o amor de Deus
fora da revelação do povo eleito, né? Israel é alvo do amor de Deus e isso é muito claro e tranquilo de vermos na Bíblia Sagrada. Mas Deus também manifesta o seu amor, a sua graça para as outras nações, porque Israel é povo escolhido para anunciar às outras nações, para chamar a luz, né? Chamar das trevas, né? Para a maravilhosa luz do Senhor. Essa é a situação. Mas a gente encontra Jonas fugindo da sua obrigação de pregador e de profeta, né? A palavra Jonas significa pomba. Ele é um enviado de Deus a Nínive como um mensageiro da paz do Senhor, né? Mas é assim, Deus diz que a nação iria sucumbir, mas na esperança de que ele se arrependesse. Nesse sentido, é que é a mensagem de paz. E o relato do livro de Jonas diz que eles se arrependeram, né? E até fizeram jejuns e vestiram de sacos, buscando se humilhar diante de Deus que eles nem conheciam, mas reconheciam os seus pecados. E por causa disso, Jonas fica irado porque ele queria juízo sobre aquela nação ímpia. E Deus fala: Jonas, é razoável a sua ira? Você teve misericórdia de uma planta, uma aboboreira, que eu fiz crescer num dia e no outro dia já morreu. Uma vida fugaz de uma plantinha, alimentando um inseto. Como não teria eu misericórdia da grande nação de Nínive? Era a capital da Assíria, né? Como não teria eu misericórdia dela? E Jonas, então, ele é assim exortado por Deus, né? De uma forma que o coração de Jonas deve entender. O texto não continua, mas ele deve entender que Deus queria a salvação. E ele fala: eu sabia, porque eu sei que tu és Deus misericordioso e que se arrepende do mal. Então, o esboço do livro fala do preparo dele, né? Deus prepara o seu missionário, chamando, né? Jonas se rebela, fugindo. Aí depois ele tem arrependimento e se entrega ao juízo de Deus. Deus o conduz à cidade e ele prega na cidade. E aí ele sai da cidade e Deus então dá um livramento para a cidade, dá uma lição de amor e de missões, de missiologia para ele. É maravilhoso o livro, vale a pena ler. Eu convido você a ler. Esses vídeos são de apresentação das aulas, mas é um convite também à leitura dos livros, né? O profeta Miqueias. Quero ainda falar sobre Miqueias para encerrar esse vídeo. O profeta Miqueias foi contemporâneo de Isaías, o profeta Isaías. Os dois profetizaram em Judá no século 8 a.C. Miqueias viveu numa cidade mais ou menos uns 30 quilômetros de Jerusalém e profetizou principalmente naquela região, né? O nome de Miqueias significa quem é semelhante a ti, quem é semelhante ao Senhor. Esse significa o nome Miqueias, né? Ou quem é como tu, Deus, né? Yahvé, no caso, o nome em hebraico. Ele profetizou por volta do ano 700, então, antes de Cristo, conforme a declaração dele, que ele fez isso no reinado de Jotão, né? De Jotão, 740 a 731, e no reinado de Acais, 731 a 716, e no reinado de Ezequias, de 715 até 686 a.C., né? Então você vê que ele pegou vários reis, trabalhou nisso, né? Ele morreu na época de Ezequias, né? Um pouco antes de Manassés assumir. Manassés é de 696 a 642 a.C., né? Então, uma data aí em torno de 704, um pouco mais,
é o que parece ser provável, né, para o ministério dele. Ele prega com o coração, com uma mensagem muito forte, né? Tem muita semelhança com o profeta Isaías, né? Profetiza a invasão da Síria, fala do livramento de Judá, mas também fala do cativeiro que ia acontecer na Babilônia, enfatiza a futilidade de uma religião que é ritual e não tem o coração de entrega a Deus, Deus não quer sacrifícios externos, e profetiza a vinda do Messias. É muito semelhante mesmo a Isaías. A diferença, irmãos, é que Isaías profetizou para a aristocracia de Jerusalém, né? E Miqueias para o povo rural. Isaías tratou de um cenário internacional e fala de alianças políticas, e Miqueias dos pecados pessoais e do pecado social. E é assim que nós encontramos, né? O Isaías focaliza no Messias, profetiza do Messias e foca nele como servo e com a salvação pessoal, e Miqueias trata do Messias como rei e fala da salvação nacional. Bem, esses são os livros de agora, nós vamos continuar, e eu estou agradecido por estar nessa jornada com você. Eu sou o pastor Valdeir Contaifa e tenho a alegria de falar sobre os livros proféticos.